meu nome é Suzy Signori, estou aqui para falar com vocês sobre o jogo Playmeet. Playmeet é um jogo, esse é o case, é um jogo que foi concebido no início de 2019 e em janeiro de 2019. Em fevereiro nós já estávamos aplicando o jogo em sala de aula no ensino superior. O case é constituído por algumas imagens, então são pequenas imagens com representações da iconografia ocidental e algumas reproduções de artistas contemporâneos. Então aqui a gente tem de Pierre Solier, uma representação desta imagem, e Richard Unglick da mesma produção iconográfica. E temos outros também, como conhecido, Senhor Leonardo da Vinci, e representações também aqui com Pierre Solier e aqui com Richard Unglick, da mesma, nesse mesmo conjunto então de referências, da iconografia ocidental e a referência atual, não é? Aqui outros elementos então também nessa mesma proposta, de a representação iconográfica originária, e então as reproduções em novas formatações do próprio produto, e aqui em específico com o Playmobil, Playmobil é um brinquedo da década de 70, esse bonequinho aqui, que manteve as mesmas dimensões desde então, é um brinquedo de plástico, que tem uma série de conjuntos de produtos, não é? E os artistas então fazem uma referência a esse bonequinho aqui e a produção iconográfica ocidental, e que foi o nosso ponto de partida então para a construção desse jogo. Então o jogo é constituído por 65 cards, nessa dimensão então de 7,5 por 7,5, que é a dimensão do boneco original, 65 cartinhas, não é? Tem também umas bases, umas placas que são referentes aos artistas então dessa produção atual, da produção contemporânea, o Richard Unglick, Pierre Solier e Astrid Kuller. Esses três artistas contemporâneos então estão embasados, todas as produções então estão embasadas na produção iconográfica ocidental de diferentes épocas e nesses artistas, não é? E temos também um outro tabuleiro que é das possibilidades, então, então temos o tabuleiro, que daí a gente vai falar das possibilidades daqui a pouquinho, mas precisava falar dessas fichas aqui. Essas fichas são 31 fichas, não é catalográfica, mas é uma ficha técnica. Como sabe aquelas etiquetas que a gente vê em museu, que tem o nome do artista, o período, o título, a dimensão específica da obra? Então essas fichas catalográficas estão aqui com esses dados, dessa produção, então, referente a essas imagens. Então a gente tem aqui a leiteira de Vermeer, a imagem, a imagem no jogo, o card do jogo, e aqui então é a referência a catalográfica dele, e no verso aí a gente tem os artistas contemporâneos que fizeram menção a essa obra, E isso daqui, na verdade, ele vira, numa das possibilidades de jogos, ele vira um dos artefatos de auxílio, Aqui são 5 as possibilidades dos jogos que no montar esse conjunto aqui, a gente identificou. Claro que existem outras possibilidades também, mas essas específicas foram montadas nesse jogo. Uma delas é o conhecido jogo da velha, porque, como eu mostrei, tem tríades e duos daqueles pequenos cards. Então aqui a gente consegue montar o jogo da velha, e em duos conseguimos montar o jogo da memória. Então, para educação infantil, educação básica, nos anos iniciais, é muito possível de se trabalhar com essa aproximação do objeto artístico através de um jogo, de uma brincadeira que é tão conhecida dentro da escola, e que a criança pode estar se aproximando assim de um objeto artístico de fato. No ensino superior, a gente
desenvolveu mais 3 possibilidades de jogos. Então, além do jogo como um jogo que é concreto com relação ao jogo da memória e o jogo da velha, utilizando os cards, nós desenvolvemos também a possibilidade de um jogo onde o educador, ele distribui os cards e os participantes têm que encontrar o seu par. Então, se eu recebi este card, eu preciso encontrar alguém que tenha este card. E com isso, a gente começa o jogo, né? Num jogo de encontro, e por isso Play Meet, que é o jogo do encontro, o encontro com objeto artístico, né? Nesse caso aqui, né, do encontro dos pares, foi uma das possibilidades de jogos, então, que a gente que é um princípio, né? E esse foi, na verdade, o estopim no encontro nos primeiros encontros no ensino superior para a produção, para esse jogo mesmo da aprendizagem, que é o meu foco de ação. Então, para esse jogo de aprendizagem, né, e esse encontro com o objeto e esse início, então nós começamos com isso mesmo, apresentando como foi desenvolvido o jogo, o encontro com as imagens no Pinterest, a apreciação do boneco e como que aí eu poderia estar apresentando isso para os alunos de uma forma que estimulasse não só o engajamento, mas uma empatia muito forte com o objeto artístico. Então, a partir de então, quando esses pares se encontravam, que foi um caos, foi assim, distribuição, todo mundo em pé, todo mundo andando, todo mundo buscando o seu par. E ao encontrar o seu par, então, daí eles iam para... Então, encontrou esse daqui, encontrou o seu par, ele ia já no número e buscava a ficha catalográfica com o número referencial. E então aí que era a ação deles mesmo, aí já não é mais uma brincadeira, é na verdade o processo de aprendizagem, onde cada dupla ou trio que se encontrava, que tinha um grande encontro recheado de risadas e muitas alegrias desse processo, cada grupo então fazia uma investigação sobre o objeto, em específico o objeto artístico que estava em pauta, né, que era a obra referência, que é então a obra anterior às releituras em Playmobil. E a partir dessa obra referência, os alunos então apresentavam para o grupo, e toda a nossa conversa, então, a partir daí, é que se deu toda a conversa com relação ao objeto artístico, à produção artística, à história da arte em si. E no final eles produziam alguma coisa, né? Era uma poesia, tinha uma produção poética posterior, a posteriori, que não era mais Playmobil, não era mais o objeto em si, mas era uma outra coisa referente àquele objeto. Então alguns produziram raps, outros produziram poesias, outros ainda produziram uma encenação desse próprio produto, utilizando até os recursos, o pessoal da própria sala, que foi muito importante no início do semestre. E no final do semestre nós utilizamos novamente o mesmo conjunto de cartas, não mais agora como uma proposta de imersão nos elementos, mas uma produção criativa. Para que e como isso, não é? Nós utilizamos, daí montamos então um tabuleiro muito semelhante ao Dixit, que é um jogo francês conhecido por alguns, que é um jogo que está no mercado e que é utilizado então 6 jogadores, e nesses 6 jogadores você distribui as cartas, né? Distribui os cards, como a gente vai distribuir aqui, distribui os cards, e cada jogador, ou aqui no nosso caso, como era um grupo de mais de 20 alunos, cada equipe de jogadores, né? Então cada equipe era representativa de um jogador aqui nesse jogo do Dixit. Cada equipe então recebia 6 cartas, e nessas 6 cartas que o jogador recebia, ele tinha alguns desafios. É exatamente a mesma coisa que o Dixit. Você tem
que ele construir uma frase, um elemento, alguma coisa que tenha referência a essas cartas que você tem em mãos, mas não pode ser óbvio bastante para que os oponentes não tenham certificação de que aquela é a tua carta. Porque o que acontece? Cada jogador recebe 6 cards, ou cada equipe, né? Recebe 6 cards e monta um jingle, um slogan ou uma frase com referência à imagem, né? E a partir de então o narrador fala, né? Então eu vou escolher aqui, faz de conta, vou escolher aqui essa imagem. E essa imagem eu vou pegar e comento. Comento com os demais participantes, né? No céu estrelado viajavam os viajantes, e nele eu encontrei, ou eu quase encontrei, o meu processo, o meu âmago. Enfim, então essa seria o meu card. Tem céu, tem algumas referências, alguns elementos, mas não são explícitos. Se tivesse um céu estrelado mesmo, nem tem um céu estrelado. E o narrador fica com o card e os demais escolhem então entre as cartas deles aquela que mais se aproxima e entrega para esse narrador. Esse narrador vai fazer o quê? Ele vai distribuir aleatoriamente os cards que ele recebeu, né? E ao distribuir os cards, ele vai então, no comando dele, os demais participantes vão colocar um objeto que eles já receberam, um Google. Cada equipe ou cada jogador recebe um Google de uma cor diferente. Então esse Google vai ser representativo dessa equipe. E aqui então ficaria assim o tabuleiro. E cada equipe então, ao comando do narrador, vai colocar o seu Google. Então uma equipe achou que é esse, uma equipe achou que é este. Deixa eu colocar mais aqui para vocês verem. Uma equipe achou que é este, uma outra equipe achou que era este também, esta equipe aqui achou que era este, essa equipe não, achou que era este, e esta outra, e opa, tem equipe igual, essa equipe achou que era este, e tem um outro que achou que era este. O que aconteceu aqui? 3, 4, 5, 6, não, peraí. Esse daqui é o do narrador, tá bom? Então cada equipe achou o seu, mas ninguém tem certeza de qual que é o do narrador. E o narrador coloca por último o dele. E ao colocar, tem outro tabuleiro, então, que é um tabuleiro colorido, onde serão colocadas então as peças, os Googles representantes então dos teus pares, sobre esse conjunto aqui. Suponhamos que esta carta aqui é referente ao laranja. Ele recebe então uma pontuação que vai ficar aqui no card na tabela de pontuação. Então os Googles eles vão auxiliar os próprios jogadores a visualizar em que ponto eles estão desse conjunto, que o objetivo é chegar ao final, né? E a pontuação vai discorrendo então nesse processo nessa dinâmica de quem que está ganhando. Então a pontuação colorida aqui, né? Nessa tabela cromática, ela auxilia então a essa dinâmica muito intensa de quem que está indo na frente, e o pessoal fica muito desesperado para chegar ao grande finale, né? Quem que vai ganhar? Então o empenho do grupo é muito grande. Então essa é uma entre as 5 possibilidades do jogo do Playmeet. E o Dixit foi uma das que a gente colocou no relato de
no relato de desenvolvimento como uma das possibilidades, e essa foi uma possibilidade que eu executei no final do semestre, onde os participantes já tinham então um conhecimento muito grande da parte específica da imagem, e agora era o momento então de esquecer isso. Esquecer, entre aspas, não é? Porque você esquece para ressignificar, mas ao mesmo tempo você rememora o tempo todo. Então é um jogo de um vai e vem entre aquilo que se é dado e aquilo que não se é. Ainda teve um outro jogo, uma outra possibilidade de jogo que nós não realizamos dentro da sala de aula, por questão de viabilidade de tempo mesmo, que seria descobrir ou desvendar quais são os autores, quem que realmente são dentro das imagens, né? Então desse conjunto de imagens aqui, qual é de Richard Unglik, qual é de Astrid, qual é de Pierre Soulier. Por quê? Porque dentro da produção artística de cada um tem as suas peculiaridades e tem as suas semelhanças também. Então a apreciação, né, esse mergulho na imagem de cada artista também seria uma das outras possibilidades. Porém essa nós não executamos, então eu não vou expor aqui porque não foi de fato executada, né? Mas totalmente executável. A gente fez alguns playtests e foi bem sucedido, mas não foi para o chão da escola, né? Então para o chão da sala de aula não aconteceu. Dessas que aconteceram, então o Dixit no Playmeet, que foi esse último jogo que eu mostrei da tabela de imagens e o uso dos Googles para referenciar as equipes e os jogadores e até a questão da pontuação, auxiliou demais no processo, foi extremamente dinâmico. O jogo inicial, como Acha os Pares, que era para achar realmente quem era quem, né? Então o encontro entre os pares para então falar sobre o processo foi fantástico, foi um mergulho que eu não esperava, na verdade. Eu esperava um aceite de 95%, 90% dos alunos, e não, foi de 100%. Aqueles que eram mais tímidos acabaram participando também, emergindo no processo, e foi extremamente gratificante. Então, o que eu faço agora é um convite. Vamos jogar?